Vamos lá voltar para a segunda discussão aqui, doenças exantemáticas, varicela. Tema que ainda não estudei, né? Tema que ainda não tive muito contato, mas é um tema em que já existe certo conhecimento comum e tal, conhecimento do senso, no senso comum, né? E que então talvez dê para construir certo raciocínio em relação a esse tema, mas é um tema que eu ainda não conheço, ainda não fiz um estudo pelo cursinho, estudo direcionado. Então vamos aprender sobre esse tema com questões, que é a grande proposta aqui do cursinho. Conhecer os achados clínicos e as possíveis complicações da varicela, saber o tratamento e a profilaxia da varicela. Né? Então vamos lá. Em relação à varicela, é correto afirmar que a síndrome de Guillain-Barré pode ser uma complicação. Eu não sei, acho que sim. É uma possibilidade, né? Varicela é viral, talvez sim. Geralmente as lesões da pele são nos membros, na verdade é no tronco. Não acomete a mucosa oral. Não sei. Acho que é possível que acometa sim, só não é comum. O paciente pode retornar às suas atividades usuais após o quarto dia de início nas lesões da pele. Se eu não me engano, tem que esperar um pouco mais, porque ela é contagiosa nesses momentos aí. Então eu vou responder aqui que síndrome de Guillain-Barré pode ser uma complicação. Eu acertei a questão, né? Só com o raciocínio fisiopatológico da síndrome de Guillain-Barré foi o que eu usei para tentar acertar a questão e por sorte acabei por acertar, né? Uma infecção viral. Tô ofegante, eu acabei de fazer flexões. O raciocínio aí do mecanismo fisiopatológico é de que uma infecção viral acaba por produzir autoanticorpos e que fazem ataque à bainha de mielina, né? Se não me engano, essa é Guillain-Barré. Ou diretamente ao nervo, ou na junção neuromuscular. Não, na junção neuromuscular não é. Acho que é a bainha de mielina mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré também pode acontecer, porém são menos comuns. Portanto, a resposta dessa questão é a alternativa A. Vamos dar uma olhada aqui só sobre esse período de transmissão. Na fase exantemática da varicela, as lesões progridem de máculas para pápulas, vesículas, pústulas e se tornam crostrosas. Crostas. Vou ligar aqui de novo o Pomodoro. E elas se iniciam em face, couro cabeludo e progridem para o tronco, envolvendo também as mucosas. Por isso, as alternativas B e C estão incorretas. Vamos ver em relação à alternativa D, né? O período aqui está a informação. O período de transmissibilidade varia de 2 dias antes do surgimento do exantema até todas as lesões alcançarem a fase de crosta. Então, até que tudo esteja em fase de crosta, ela pode ser transmissível sim. Elas iniciam em face, couro cabeludo e progridem para o tronco, envolvendo também mucosas. Por isso, estão erradas aquelas outras alternativas. Transmissão varicela pode ocorrer por via respiratória, disseminação aérea, pessoa a pessoa e através do contato das lesões com a pele. Indiretamente, também pode ser transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados, né? Então, vamos construir esse raciocínio aqui de que é uma infecção viral que pode trazer aí as consequências de várias outras etiologias virais, como por exemplo Guillain-Barré ou encefalite, né? E o raciocínio de que a transmissibilidade vai acontecer por um longo período. Depende da evolução clínica do meu paciente. No curso natural da doença, com certeza ela dura muito mais tempo do que se eu usar algum antirretroviral ali ou pomada. E aí agora eu não sei, tem que adentrar um pouco mais, mas pelo senso comum, ou pomada, o senso comum que está na minha cabeça, ou pomada, ou a medicação via oral, ou as duas coisas, né? Eu vou cortar muito mais o tempo de evolução dessa doença aqui. Recém-nascido de parto normal, a termo 48 horas de vida, está sugando bem o seio materno. Não apresenta alterações ao exame físico e recebe alta maternidade. 3 dias depois, em casa, a mãe apresenta lesões cutâneas disseminadas, procura a unidade de base de saúde recebendo diagnóstico de varicela. A melhor conduta imediata em relação ao recém-nascido é
Vacina contra a varicela no RN? Eu não sei sobre vacina aqui, né? Tem que estudar legal. Aciclovir, observação clínica. Ah, eu não vou invadir criança nenhuma. É isso aí, né? Observação clínica, questão que se repete. No recém-nascido a termo, a utilização de imunoglobulina humana antivaricela é indicada quando o início da varicela na mãe ocorreu nos últimos 5 dias de gestação ou até 48 horas depois do parto. Neste caso da questão, como a mãe apresentou as lesões de varicela 3 dias após o parto, a conduta recomendada é manter o recém-nascido em observação clínica, tentar forçar para que o recém-nascido não tenha contato com as lesões, né? E higiene da mamãe e medidas gerais aí, para a gente tentar fazer com que esse recém-nascido aí não desenvolva a doença. Segue. O paciente de 7 anos apresentou lesões eritematosas e papulares em abdômen e dorso, febre e coriza hialina. Após 3 dias, as lesões difundiram-se para todo o corpo, surgindo também lesões vesiculares e crostrosas. Nessa fase, a febre era persistente e o paciente iniciou com tosse e vômitos. Diante desse quadro clínico, qual medicamento está contraindicado? Acetaminofeno, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico ou ondansetron. Eu acho que é ácido acetilsalicílico aqui. Mas não tenho certeza não. Ondansetrona também, né? Vou fazer ondansetrona exatamente para quê? Neste caso, tosse e vômitos. Vamos. Ácido acetilsalicílico, por sorte eu acertei. Muito intuitivo, na verdade. Quadro clínico inicial escolar sugestivo de varicela. Observe, lesões eritematosas e papulares que se difundiram em lesões vesiculares e crostosas depois. Ou seja, diferentes estágios de evolução. Em um indivíduo usando ácido acetilsalicílico, principalmente crianças, os quadros de varicela podem complicar com o surgimento da síndrome de Rey. Por isso, essa medicação é contraindicada. Atenção, esse risco de síndrome de Rey associado ao uso de AS ocorre nas infecções pelos vírus varicela zoster, mas também nas infecções causadas pelo vírus influenza. A transmissão SUS-SP-R3 clínica médica. A transmissão ocorre em indivíduos suscetíveis através do contato com gotículas aerosolizadas de secreção de orofaringe provenientes da pessoa infectada ou por contato com líquido presente nas lesões cutâneas. Casos da transmissão de zika, rubéola, varicela, coxsackie-B e sarampo. Como a gente está no contexto da varicela, é varicela a resposta à pergunta, né? É uma pergunta aqui de R3, mas poderia muito bem ser uma pergunta R3 da clínica médica, mas poderia muito bem ser uma pergunta de R1, uma pergunta do INEP. Qual das alterações fetais abaixo está relacionada à síndrome de varicela congênita que surge em caso de varicela, catapora e herpes zoster, ambos causados pelo mesmo vírus, varicela zoster? Catarata, microcefalia, genesia de bexiga, artrogripose. Microcefalia, vou colocar microcefalia porque tem afetação, né? Mas errou. Catarata. Aproximadamente 25% dos fetos de mãe infectadas com vírus varicela zoster são acometidos, mas pouco sintomáticos, principalmente quando a infecção ocorre nas primeiras 20 semanas de gestação. Os estigmas envolvem principalmente a pele, os membros, os olhos e o cérebro. Confira. Pele, lesões cutâneas cicatriciais. Olho, microftalmia, catarata, corioretinite, atrofia óptica. Cérebro, hidrocefalia não micro, né? Hidrocefalia não micro. Classificações, aplasia cerebral. Coluna cervical, lombosacra, hipoplasia de extremidades, déficit motores sensoriais, arreflexia em tendões profundos, anisocoria, síndrome de Horner, disfunção esfincteriana. Atenção a malformação articular dos membros com contratura pode até surgir na varicela, não é comum. No entanto, esse é um critério clínico para notificação de casos suspeitos de síndrome congênita associada a Zika vírus. Então vamos encerrar aqui, né, com a discussão nossa de varicela. A varicela ainda é um tema a ser explorado por mim, que vai ser proposto com certeza pela pediatria na academia. E vai ser estudado mais a fundo no segundo momento, mas já é interessante, né, que só usando conhecimentos de senso comum, os conhecimentos correlatos aqui, eu consegui errar somente uma questão em 5, e era uma questão de complicações, né, que é uma coisa mais sensível nesse sentido. Então,
Perfeito aqui, finalizado. Vamos salvar aqui o resuminho aqui, né, de exantemáticas. Vou colocar no desktop para a gente criar aquele card no Anki, exantemáticas. Colocar no desktop para a gente criar aquele raciocínio em relação... Criar aquele raciocínio? Criar aquela pergunta, né, aquele card em relação ao tema, né? Aquele card do que você sabe sobre. E aqui, né? Conhecer os achados clínicos e possíveis complicações da varicela. As complicações é que eu não sei. Saber o tratamento e profilaxia de varicela. Não exatamente, para falar a verdade, né? Então vamos responder as duas coisas como habilidades baixas, né? E porque eu não estudei o tema ainda, vamos ouvir aqui, vamos ler, assistir aqui o vídeo com essa mini explicação de orientação do professor aqui do Hardwork, mas a aula de fato e a live, etc, a gente vai deixar reservado para um próximo momento. Finalizada aqui a quinta-feira, a discussão de pancreatite não foi gravada, porque eu achei que estava gravando, mas na verdade não estava. Mas a gente já fez pancreatite aguda, diagnóstico de etiologias, eram 9 perguntas, acertei 6. Tinha alguns temas ali no meio dessa discussão de pancreatite que eu acabei não conseguindo acertar a questão. Mas fiquei feliz com o resultado, fiquei feliz com a minha desenvoltura sobre o tema, né? Com o meu domínio. E aqui em varicela fiquei feliz de não dominar o tema, mas poder mesmo assim participar da discussão e poder mesmo assim acertar algumas questões aí. Certo? Já era.